Oi, chuchus! Olha só. Oi, chuchus. É assim, né? Chuchus. Tudo bem com vocês? Olha, eu tô ficando craque agora, né? Tem outra colega aí já com medo da gente aprender aqui, porque a gente corta os gastos, aí ela vai ter que sair, porque eu vou falar e, ó, interpretar. É brincadeira, viu, colega? Brincadeira. Gente, hoje nós vamos falar, não, nós vamos exercitar. Nós já falamos muito. Então, pegue uma caneta. Pegue um papel, pegue um caderno, pegue uma folha de papel sulfite, ou então você pode escrever mesmo aí no seu smartphone, tá? Eu sou a professora Cacau Sotero, este é o programa Fica em Casa Aprendendo, tudo preparado assim com muito carinho, mas não esqueça de reforçar os assuntos com o seu professor, com a sua professora, na sua escola, né? De forma remota, né? Via Google Meet, via grupos de WhatsApp, via as plataformas que forem disponibilizadas aí na sua escola, tá bom? Hoje nós vamos exercitar ainda sobre romantismo, tá? Primeira questão aí dos exercícios. Vocês vão lendo, tá, gente? Acompanha aí que eu for fazendo a leitura e vocês vão marcando, dá uma pausa aí no vídeo, se vocês não estiverem assistindo ao vivo, tá? Olha só, se vocês não estiverem assistindo ao vivo pela TV Educação, não houve como assistir, está assistindo depois na plataforma Gonçalves Dias, aí você dá uma pausa no vídeo, tá bom? Aí volta, lê de novo e aí vai fazendo as alterações aí no seu caderno, tá bom? Vamos acompanhar? Coloca aí na tela para mim, por favor, editor. Universidade Federal, tá? De 2007, tá bom? Adeus meus sonhos, eu planteio e morro. Não levo da existência uma saudade. E tanta vida que meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. Misérrimo, voltei meus pobres dias, a sina douda de um amor sem fruto. E minha alma na treva agora dorme, como um olhar que a morte envolve um luto. Que me resta, meu Deus? Morra comigo, a estrela de meus cândidos amores, já que não levo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Álvares de Azevedo, adeus meus sonhos, em Lira dos 20 anos, tá? Lira dos 20 anos é uma obra muito, muito importante de Álvares de Azevedo. A partir da leitura deste trecho, nós vamos às questões, tá bom? Vamos lá? No contexto em que se encontram as palavras pranteio, voltei e sina, tem equivalente de sentido respectivamente em. Eu vou voltar aqui para você ver, tá? Opa! Vou voltar aqui, ó. Adeus meus sonhos, eu pranteio e morro. Não levo da existência uma saudade. E tanta vida que meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. Misérrimo, voltei meus pobres dias, a sina douda de um amor sem fruto. E minha alma na treva agora dorme, como um olhar que a morte envolve em luto. Que me resta, meu Deus? Morra comigo, a estrela de meus cândidos amores, já que não levo em meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Olha só. Pranteio, voltei e sina. Tem equivalente de sentido em choro, dediquei destino, ou seja, choro para pranteio, né? Choro ou choro, né? Votei, dediquei, sina, destino, tá? Letra B, lastimo, devotei e magia. Eu quero significado na sequência para essas três palavras que estão em negrito, tá bom? Me queixo, esperei e fado. Lamento, despendi e encantamento. Me aflijo, gastei e ilusão. Qual das alternativas tem a sequência de respostas, tá? Você já pode ter uma palavra aí que eu não sei, Cacau, eu não lembro o significado. Aí o que você faz? Você dá uma pausa no seu vídeo, ou então você escreve no caderno. É muito importante ter um dicionário ao lado. E a leitura desses textos mais antigos, né? Românticos, da Idade Média, classicista, enfim. É muito bom você ter um dicionário porque você vai ampliando seu vocabulário, tá bom? Então, prantear, gente, não é chorar? Votar, não é chegar lá na urna eletrônica e apertar o número, não, tá?
votei, de voto mesmo, mas não nesse sentido. E sina, que seria sina? Qual a sina que vocês têm agora? Estudar em casa? Ficar em casa? Então, qual seria a resposta? Letra A, choro, dediquei e destino, tá? Eu votei, eu me dediquei a determinada coisa. É o significado aí contextual da palavra na estrofe, tá bom? Vamos para a segunda questão. Lucila, errei. Gente, aqui eu vou trazer um trecho de Lucila, de José de Alencar. Ah, Cacau, mas eu não conheço. Eu já falei, né? Existem os clássicos dos autores. É importante você conhecer, é importante você saber o resumo, porque isso vai cair numa prova de vestibular e aí você vai ficar de fora, tá bom? Vamos acompanhar a leitura. A Lucila, de José de Alencar, conta a história de uma conhecida cortesã que passou a se prostituir muito jovem, para tentar ajudar na condição financeira de sua família, quando a mesma pegara a febre amarela. Ao longo da narrativa, percebe-se que Lúcia envergonha-se de seus próprios atos perante uma sociedade composta de valores morais e encontra em Paulo uma espécie de redenção à vida que levara. Com isso, mesmo que Lúcia não tenha levado uma vida de senhora, seu maior desejo é sair da vida cortesã e viver uma vida mais simples ao lado de um grande amor. Aqui eu tenho o resumo mais ou menos da obra Lucila, tá certo? Que você deve conhecer, tá bom? A leitura de Lucila. Ah, professora Cacau, eu não li, eu não sei. Por isso que eu trouxe logo um resumo, que é para você ficar inteirado e conseguir responder essa questão aqui, tá? A leitura de Lucila, de José de Alencar. Vamos às questões. Revela preferência pelo uso de regionalismos? Visão idealizada da mulher mesmo em seus aspectos negativos? Sentimento indianista do autor? Preocupação em exaltar a natureza? Olha só, você já sabe que Lucila é uma cortesã. Cortesã nos dias de hoje, prostituta, mulher que vai vender o corpo para ganhar dinheiro, tá bom? Então, das alternativas aqui, você vai ver que, letra A, preferência pelo uso de regionalismo. Não tem isso aí na obra. Eu trouxe o resumo para você saber do que se trata. Não é uma obra regionalista, é urbana, tá? Visão idealizada da mulher, mesmo em seus aspectos negativos. Que aspectos negativos são esses? A Lucila se envergonha da vida que tem. Então, essa questão aí já dá para. Eu poderia marcar de cara, mas vamos ler as outras. Sentimento indianista do autor. Opa, não é um romance indianista. A gente já falou de indianismo e de regionalismo e urbano, não é não? Preocupação em exaltar a natureza também é uma característica de romance indianista. Então, a resposta certa é a letra B, visão idealizada da mulher, mesmo em seus aspectos negativos. Ok? Leia Lucila. Procure os livros, as obras de José de Alencar e conheça, tá? Pelo menos os resumos, minha gente. Próxima questão. Vocês mulheres têm isso de comum com as flores, que umas são filhas da sombra e abrem com a noite, e outras são filhas da luz e carecem de sol. A Aurélia é como estas, nasceu para a riqueza. Quando admirava sua formosura naquela salinha térrea de Santa Teresa, parecia-me que ela vivia ali exilada. Faltava o diadema, o trono, as galas, a multidão submissa, mas a rainha ali estava em todo o seu esplendor. Deus a destinara à opulência. Está falando aqui de uma pessoa chamada Aurélia, né? Tá dando as características das mulheres aí nessa época. Vamos às questões. Do texto, depreende-se que. Eu vou ler o texto, as pistas que o texto me dá, eu vou depreender, eu vou compreender além, tá bom? Do que está escrito ali, eu vou além, eu vou depreender, tá bom? Romances românticos regionalistas, como Senhora, exaltam a beleza natural feminina? Os romances realistas de Aloysio Azevedo denunciam o artificialismo da beleza feminina? As obras modernistas têm, entre outros, o objetivo de criticar a submissão da mulher à riqueza material? A linguagem descritiva dos escritores naturalistas caracteriza a sensualidade e a espiritualidade da mulher?
Ou a personagem feminina foi caracterizada sob a perspectiva idealizadora típica dos autores românticos. Observe aí que o que foi colocado em relação à mulher, tá? Para você marcar. Lá vem aí, ó. Eu trouxe para você entender, ó. Uma das características do movimento romântico é enaltecer a figura feminina e fazer o uso de figuras de linguagem, você pode observar na leitura anterior, como uma metáfora e a comparação para associá-la a elementos grandiosos ou de encanto do cenário natural. Nesse texto, tá? Percebemos a associação a flores, diademas, inclusive a uma majestade, explicitando o sentimento de vassalagem do eu lírico. Lembrando que essa vassalagem amorosa é algo típico lá da Idade Média do movimento trovadoresco, tá bom? Resposta certa, letra E. A personagem feminina foi caracterizada sob a perspectiva idealizadora típica dos autores românticos. Você pode notar que eu trago para você um resuminho, né, um pequeno resumo da obra, que talvez você não conheça, ainda não tenha lido, e aí isso vai clarear a tua mente para responder a questão. Eu tenho certeza que vocês estão acertando. Próxima. Ao final da narrativa, Ceci decide permanecer na selva com Peri. Peri não pode viver junto com sua irmã na cidade dos brancos. Sua irmã fica com ele no deserto, no meio da floresta. A decisão de Ceci traduz a supremacia da cultura indígena sobre a branca europeia, a capacidade de renúncia da mulher que, por amor, submete-se a intensos sacrifícios, a impossibilidade de Peri habitar a cidade entre os civilizados, o entrelaçamento da civilização branca europeia e da cultura natural indígena, o reconhecimento de que o ambiente natural é o espaço perfeito para a realização amorosa. Aí eu trouxe para vocês um resumo disso aí. Quem é Ceci? Quem é Peri? Olha só. Quando Ceci decide largar sua família e seus costumes para viver com Peri, percebe-se que há uma fusão entre as culturas e as etnias, tá? Entre culturas e etnias. Com isso, o envolvimento dos dois demonstra não somente a união entre dois povos diferentes, como também o início de uma miscigenação. Então, eu vou ter o entrelaçamento da civilização branca europeia e da cultura natural indígena. Gente, eu não sei quem é Peri, eu não sei quem é Ceci. Vá lá no site de busca, procura saber quem são essas personagens, porque senão fica muito fácil eu trazer o resumo de todas as obras, o nome de todas essas obras com respectivas características, e aí você não vai ficar num entendimento um pouco raso, tá? A gente precisa aprofundá-los, aprofundar os conhecimentos, aprofundar o nosso entendimento lendo as obras, tá? Não só os resumos. Vamos continuar. Iracema, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como o seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como o seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, sua grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Que é um trecho de Iracema, né? Vê que é um trecho narrativo bem detalhista. A Iracema é uma mulher maravilhosa, uma mulher muito linda, de acordo com a descrição de José de Alencar, certo? A figura do índio, bom selvagem, no caso aqui feminina, tá? A Iracema, você já viu em aula anterior, conhece o Martim, sem querer dar uma flechada nele, e aí, não é aquela flechada de cupido, não, ela o fere, e aí ela vai cuidar dele, e eles acabam se envolvendo, e aí a lenda do estado do Ceará. Vamos às questões? Ao caracterizar Iracema, José de Alencar relaciona a elementos da natureza, pondo aquela em relação a esta, ou seja, pondo a Iracema e a natureza em posição de equilíbrio,
dependência, complementaridade ou vantagem. Isso aí é muito fácil, né, gente? Olha só, mais um trecho aí para você entender a obra. Esse trecho, que foi extraído da obra de José de Alencar, o autor faz uso do grau comparativo para demonstrar a superioridade de Iracema frente aos aspectos da natureza. Esses aspectos estão presentes em trechos como mais rápida que a ema selvagem e o favo de Jati não era doce como o seu sorriso. Lembram que eu falei que eles usam muito a metáfora? A metáfora é uma comparação indireta. Então, mais rápida que a ema. Aqui ele faz uma comparação da Iracema com a ema. Se ele dissesse assim, ela era uma ema, aí ele estava dizendo que ela era rápida como a ema, usando uma metáfora, tá? Então aqui eu trouxe mais uma explicação para você saber que essa relação de Iracema com a natureza é uma posição de vantagem, tá bom? Ele coloca, né, ele caracteriza Iracema, vai relacionando Iracema a elementos da natureza, pondo Iracema em relação de vantagem, tá? Porque a ema é um elemento da natureza, só que ela é mais rápida ainda, então ela tem certa vantagem. Dá tempo para mais uma questão? Vamos lá? Leia o texto abaixo e responda as questões próximas, tá? A questão 7 e a questão 8. Os leitores estarão lembrados do que o compadre dissera quando estava a fazer castelos no ar a respeito do afilhado. E pensando em dar-lhe o mesmo ofício que exercia, isto é, daquele arranjei-me, cuja explicação prometemos dar. Vamos agora cumprir a promessa. Se alguém perguntasse ao compadre por seus pais, por seus parentes, por seu nascimento, nada saberia responder, porque nada sabia a respeito. Tudo de que se recordava de sua história reduzia-se a bem pouco. Quando chegara a idade de dar acordo da vida, achou-se em casa de um barbeiro que dele cuidava, porém, que nunca lhe disse se era ou não seu pai ou seu parente, nem tampouco o motivo por que tratava sua pessoa. Também nunca isso lhe dera cuidado, nem lhe veio a curiosidade indagá-lo. Esse homem ensinara-lhe ofício e, por inaudito milagre, também a ler e a escrever. Enquanto foi aprendiz, passou em casa de seu mestre, em falta de outro nome, uma vida que, por outro lado, se parecia com a do fâmulo, por outro, com a do filho, por outro, com a do agregado, e que afinal não era senão vida de enjeitado, que o leitor, sem dúvida, já adivinhou que ele o era. Ao troco disso, dava-lhe o mestre sustento e morada, e pagava-se do que por ele tinha já feito. Manuel Antônio de Almeida, obra Memórias de um Sargento de Milícias. Nesse excerto, mostra-se que o compadre provinha de uma situação de família irregular e ambígua. No contexto do livro, as situações desse tipo caracterizavam os costumes brasileiros por oposição aos seus imigrantes portugueses, são apresentados como consequência da intensa mestiçagem racial própria da colonização, contrastam com os rígidos padrões morais dominantes do Rio de Janeiro, oitocentista, ocorrem com frequência no grupo social mais amplamente representado ou começam a ser corrigidas pela doutrina e pelos exemplos do clero católico. Aí, mais uma vez, eu trago um resumo da obra. Essa obra de Manuel Antônio de Almeida retrata uma visão diferente sobre as organizações familiares das camadas mais populares. E ao longo dessa leitura, gente, nós vamos perceber que as descrições das famílias das personagens são totalmente irregulares a um padrão de família tradicional. Portanto, a letra certa é a letra D, ocorrem com frequência no grupo social mais amplamente representado. E para finalizar, ainda da leitura, nós podemos ter derivação imprópria ou conversão, emprego de uma palavra fora da sua classe normal no seguinte trecho: fazer castelos no ar, daquele arranjei-me, dar acordo da vida, nem tão pouco motivo ou por inaudito milagre. E eu vou logo dizer para vocês a resposta, porque o nosso tempo está curtinho.
daquele arranjei-me. Lembrando, gente, que derivação imprópria ou conversão é o emprego de uma palavra fora de sua classe normal. Ele falou o arranjei-me, aquela forma de dar um jeito, dar o jeitinho. Convido você também a fazer a leitura de Memórias de um Sargento de Milícias. Gostaram dos exercícios? Compliquei?